Vamos orar, estenda as mãos para o servo do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que já tens feito. Pai querido, por cada oportunidade aqui, os louvores. Deus, continua falando aos nossos corações. Toma o teu filho em tuas mãos. Pai querido, os nossos corações estão abertos. Acerta o teu alvo nessa noite. Fala, Pai. Fala conosco. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 5. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Quantos aqui já foram impactados por tudo que Deus já fez nessa noite? Muitas vezes nós olhamos e vemos o quanto nós estamos confortáveis diante de tantos missionários que estão lá fora, gastando a sua vida. Se eu não me falho a memória, acho que é essa missionária que era para ser enfermeira, médica, ou é uma outra, né? Não lembro, da Albânia. Veja, tinha todo um futuro profissional, mas abriu a mão para poder servir a Deus em lugares que muitas vezes a gente não tem coragem, não teria coragem de ir, ou não teria coragem de abrir mão do nosso conforto, abrir mão, às vezes, de N coisas para poder viver estes projetos. Mas vamos lá, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Quem crê nessa palavra, tome o seu assento. Hoje o Senhor está te tocando. Assim como Ele colocou as suas mãos sobre Jeremias, Ele está colocando as suas mãos, a sua mão direita, como diz a palavra, a sua destra, sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre nós nessa noite. Aleluia. Hoje eu quero falar com você aquilo que o Senhor confiou no meu coração nessa tarde, que é chamados antes de nascer. Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus antes de nascer. Nós louvamos aqui agora há pouco, eu quero conhecer Jesus. Nós adoramos, rasgamos o nosso coração com essa frase, mas Jesus está dizendo assim: enquanto você quer me conhecer, eu já te conheço, ainda antes do teu pai, ainda antes da tua mãe se relacionarem, eu já te conhecia. Nesse primeiro versículo aqui, o versículo 5, a gente já vê 3 princípios divinos para a minha vida e para a sua vida. O primeiro é este: que antes que te formasse no ventre, antes que você se formasse no ventre, Ele já te conhecia. O Senhor já te conhecia. Antes dos teus pais se relacionarem, o Senhor, Ele já te conhecia. E quando a palavra aqui, essa palavra conhecer, não é simplesmente conhecer de vista. Tem muitas pessoas que nós conhecemos de vista, né? De cruzar o caminho, de pegar o ônibus todos os dias, quando vamos ao trabalho. Às vezes você faz até amizade, mas é de conhecer de vista, porque faz parte da sua rotina.
Mas o conhecer aqui não é isso, não é o conhecer de vista, não é porque eu vi, porque eu interajo com ele todos os dias, de vez em quando eu vou para o trabalho, não. Mas o conhecer aqui fala de intimidade, é algo pessoal. Ele te conhece no íntimo, o Senhor te conhece no profundo, de forma pessoal, de forma tão íntima, que nem você se conhece assim. Ele te conhece melhor do que você. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Muitas vezes nós somos até bipolar, não é verdade? Às vezes de manhã a gente está bem, de tarde já não está tão legal, mas Ele já nos conhece. E Ele derrama sobre nós a graça dEle. É porque é a graça dEle que nos sustenta a cada dia. Então Ele vai dizer assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então você não é fruto de um acidente, você é fruto de um propósito eterno. Porque tem pessoas que dizem assim: pastor, mas você está dizendo isso, só que você não sabe como é que eu fui gerado. Talvez existem pessoas que foram geradas, talvez fruto de um estupro. Existem pessoas que foram gerados a partir de situações críticas. E carregam até hoje essa dor consigo mesmo. E até hoje carregam essa dor, mas Jesus está dizendo assim: ó, eu te conheci. Ainda antes de que aquele fato acontecesse, eu já te conhecia e eu já defini um propósito para você. Enquanto hoje talvez isso te machuca, talvez a forma que você foi gerado te causa dor hoje, te machuca, gera um desgaste em você. Mas Jesus está dizendo assim: é porque você não viu que eu já estava sonhando com você. É porque você não sabe que eu já estava escrevendo uma história para você. É porque você não sabe que eu já estava escrevendo um propósito, uma linda história, um plano perfeito para você. Então você não é obra do acaso, você não é fruto de um acidente, mas você é um propósito eterno de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de Jabes. Somente de toda a palavra de Deus, ele só tem 2 versículos que falam sobre Jabes. Que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Jabes, a mãe dele vai lhe dar esse nome, porque ela vai dizer assim: porquanto com dores o dei à luz. A gente não sabe a história. A gente não sabe o motivo da dor. O que foi de fato? Será que foi uma gravidez ruim? Uma gravidez difícil que lhe causou muitas dores? Ou será que foi a forma como Jabes foi gerado? Fruto, do que eu já falei aqui. A gente não sabe. A Bíblia não relata, não entra em detalhes, só tem 2 versículos que falam sobre Jabes, a história dele. Mas a mãe dele vai lhe dar esse nome, é um nome de maldição. É um nome que não representa bênção, mas é um nome que representa maldição. Então, desde o seu nascimento, ele é rejeitado. Por quê? A sua mãe o rejeita porque com dores ela o gerou. E Jabes, ele poderia carregar essa dor consigo, essa dor da rejeição consigo, para o resto da sua vida. Mas ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu fazer uma oração ao Senhor. Ele decidiu fazer uma oração. Eu não sei se talvez hoje você ainda carrega, qual é a dor que você carrega. Mas hoje decida fazer uma oração ao Senhor. Porque uma oração, a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então faça uma oração. Qual foi a oração de Jabes? Ele pediu para que Deus o abençoasse. Ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras. Ele pediu que Deus o livrasse do mal, o guardasse do mal. São 4 solicitações que ele faz a Deus. E aí já não tem mais a história de Jabes. Mas o texto vai dizer que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Veja o poder de uma oração. O poder de uma oração transformou aquilo que era dor em um propósito eterno.
Talvez hoje o que te machuca, hoje o Senhor está dizendo assim, é só orar. É só entregar essa dor para mim. Isso que está te machucando, isso que está te ferindo, te causando dor, a dor da rejeição, a dor da frustração, entregue hoje ao Senhor, porque Ele já te conhecia antes de você nascer. E Ele já definiu um propósito para você. Ele já definiu um plano para você, um plano perfeito. Um outro exemplo que a gente pode dar também na palavra de Deus é de Jefité. Jefité, está lá em Juízes no capítulo 11. Ele foi rejeitado pela família. Jefité, quando ele vai nascer, ele é fruto também, o seu pai se relaciona com uma mulher, uma prostituta, e ele é gerado a partir disso. Depois desse fato, este homem, então, ele vai agora relacionar de fato com a sua esposa, vai gerar outros filhos. E quando todos estes meninos vão crescer, estes filhos, deste casamento agora vão olhar para Jefité e vão começar a rejeitá-lo. Vão começar a desprezar Jefité. Por quê? Porque você não é nosso irmão. Você causou dor. Você é fruto de um relacionamento que o nosso pai teve fora. E ele vai ser rejeitado, sabe por quê? Por causa de herança. Porque não queriam que Jefité recebesse a mesma herança que eles tinham direito. E Jefité agora vai ser rejeitado. E tem muita gente brigando por causa de herança, enquanto tudo isso vai ficar por aí. Herança vai ficar aí, casa vai ficar aí, carro vai ficar aí, dinheiro vai ficar aí, tudo vai ficar por aí, mas nós não vamos ficar por aqui. Nós vamos para o céu. Quem vai para o céu? Quem está buscando ser fiel todos os dias? Tem gente perdendo a salvação por causa de herança, mas Deus está dizendo assim, olha, veja com Jefité, o rejeitaram, o desprezaram por causa disso. E ele vai embora, saiu de casa. E aí, ele vai carregar consigo a dor da rejeição, fui rejeitado pelos meus irmãos, minha família não me quer mais, virou uma vítima, ficou se vitimizando todos os dias, se lamentando todos os dias, coitado de mim, meus irmãos não me amam, não gostam de mim, me rejeitaram, me expulsaram de casa, ficou carregando o vitimismo consigo todos os dias? Não, mas ele transformou aquela rejeição em um combustível, não para ficar se vitimizando, mas para algo maior. A palavra de Deus vai dizer que Jefité agora ele vai para um outro local, um outro ambiente. E ele vai se tornar um guerreiro valente. E ele vai formar um exército. E por incrível que pareça, esse exército é formado por homens que foram rejeitados. Por homens desqualificados. Por homens que tinham algum desequilíbrio, alguma rejeição, algum problema na sociedade. E ele vai formar um exército de homens rejeitados. Ele poderia ficar se lamentando, ele poderia ficar frustrado, carregando a dor da rejeição ao longo da sua vida, mas ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu fazer diferente e ele se tornou um guerreiro valente. O que isso fica de lição para mim e para a tua vida? É que nessa terra, infelizmente, a gente vai passar por rejeição, por problemas, desavenças, conflitos, mas o que vai determinar o rumo da história individual de cada um de nós vai ser as atitudes que nós tomamos diante da rejeição. Diante de uma rejeição, você pode ficar pelos cantos se lamentando, ou você pode tornar isso como combustível para fazer a diferença. Não para querer se vingar, não, mas para querer servir ao Senhor. A vingança é do Senhor, nós não estamos aqui para isso, mas transforme a sua rejeição em um propósito. Jefité transformou a rejeição dele em um propósito. Qual o propósito? Ei, é rejeitado? Ei, é rejeitado? Vem comigo que eu vou te transformar num guerreiro. Vem comigo, vamos nos juntar e vamos nos transformar em guerreiros, em soldados valentes. E ele vai liderar esse exército. Imagina hoje você pegar essa dor que você está sentindo, esse problema que você está sentindo, seja o que for. E daqui a pouco isso vai ser testemunho na sua vida. Isso vai ser um testemunho na sua vida. Várias pessoas que outrora, ou melhor, várias pessoas que já estão passando, ou vão passar por aquilo que hoje você está passando,
vão ver em você um testemunho de vitória. Vão ver em você um testemunho diferente. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O texto diz que ela vai tocar na orla do mestre e ela vai ser o quê? Depois, mais à frente, Jesus vai estar andando pelas aldeias e várias pessoas vão fazer igual ela, vão começar a tocar na orla de Jesus. Por quê? Porque se lembraram dela. Porque se lembraram que ela, embora considerada imunda diante da sociedade, rompeu com tudo, com o preconceito, com a rejeição, tocou Jesus na orla e foi curada. E aquelas pessoas viram nela, eu também posso fazer. Eu também posso vencer a rejeição. Eu também posso viver um milagre. Eu também posso ter minha vida transformada. Eu também posso viver esse testemunho. E seguiram o exemplo dela. Então hoje o que é a sua dor? Hoje aquilo que te causa dor é o seu melhor testemunho. Aleluia! É aquilo que pessoas vão olhar para você e vão dizer, ela suportou, eu também vou suportar. E você suportou não é por causa de você, mas é por causa dele. Por causa de Jesus que está derramando a sua graça sobre a sua vida. E agora Jefté. Então ele formou esse exército, e os seus irmãos agora estão sofrendo por causa, se não me falha a memória, dos amonitas que vão atacá-los, e agora vão pedir ajuda para quem? Para o rejeitado. Porque é assim que Deus faz. Mas tudo é porque? Por causa de um propósito eterno. Não é para glorificação do seu nome, não é para glorificação do meu nome, do nome de ninguém, mas é para glorificação do nome dele. O nome de Jesus é que precisa ser glorificado e exaltado. Aleluia. A outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo, a parte B, é que antes que saísse da madre, te santifiquei. A palavra santificar, a gente sabe que é o quê? É separar. Jesus, o Senhor está dizendo aqui, olha, antes que você respirasse o ar deste mundo, eu já te separei. Eu já defini um propósito para você e já te dei uma missão. Talvez hoje alguém olhe para você e diga assim, ele não deu certo com nada. Tentou na área profissional, não deu certo. Tentou no casamento, não deu certo. Tentou em N coisas, não deu certo. Agora ele foi para a igreja, para ver se na igreja dá certo. Tem gente que olha e diz assim, não deu certo com nada, agora está indo para a igreja, né? Para ver se toma jeito. É o que o mundo olha, é a forma do mundo enxergar. Mas Jesus está dizendo assim para mim e para você, eles não sabem. Eles não sabem que antes de você nascer, aleluia, Deus não trabalha com improviso, mas Ele já tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós aqui. Tem gente achando, não deu certo em área nenhuma, então Deus vai improvisar agora na vida dele. Agora, a partir de agora, Deus vai traçar um propósito, a partir de agora, Deus vai traçar um plano, um projeto para ele. Não, o projeto já está traçado. O plano perfeito de Deus para a tua vida já está escrito. Aleluia, a rota que o Senhor tem definido para a tua vida já foi escrito antes de você nascer. Porque Ele já te conhecia. Porque Ele já viu algo em você. Algo que nem você mesmo é capaz de enxergar. Porque é interessante que o mundo, ele muitas vezes coloca em nós limites, cercas e até decretos. Dizendo, isso aqui não vai dar certo não. Olha o ambiente que ele está inserido. Esse aqui vai ser mais um no meio desse ambiente. Esse aqui, olha para a família dele, toda desajustada, toda desorganizada, vai ser mais um. Toda disfuncional, vai ser mais um. É assim que o mundo enxerga a cada um de nós. Coloca em mim e em você decretos, dizendo, olha, você pode até conseguir alguma coisa, mas vai ser uma coisinha bem pequenininha, não vai passar disso. O mundo coloca em nós cercas, prisões, dizendo, olha, até aqui você é capaz de ir, até aqui você é inteligente, você é isso, aquilo, outro, mas você só é capaz de chegar até aqui. Você não é capaz de ir além. Então o mundo coloca em nós esses limites, essas barreiras, cercas,
E muitas vezes nós começamos a nos ver, a nos enxergar dessa forma, dizendo realmente, tudo que eu boto a mão para fazer não dá certo. É verdade, estou estudando para passar aqui numa prova e só decepção, só frustração, estou perdendo meu tempo estudando, realmente não vou conseguir um concurso, não vou conseguir uma boa faculdade. Quantas entrevistas de emprego eu já fiz e realmente eu não consigo. E a gente começa a se, como que eu posso dizer, a gente começa a se acostumar com isso. A se acostumar com aquilo que o mundo quer impor para nós. Mas Jesus está dizendo assim, eu já tracei um plano perfeito para você. Se o mundo está dizendo que você só é capaz de ir até aqui, é porque ele não sabe que no plano que eu desenhei para você, você vai romper esse limite e você vai ir muito além. Mas aí nós precisamos começar a enxergar da forma que Deus nos vê. Precisamos olhar além das circunstâncias, precisamos olhar além dos limites, além das barreiras. Para quê? Para que a gente possa vencer, para que a gente possa avançar. E aí o versículo, a parte C desse versículo, ele conclui dizendo, né, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ele tem um plano para você. A gente gosta de dizer que Deus é grande, né? Quem concorda que Deus é grande? Deus é poderoso. Deus não é Deus do impossível. Deus não realiza milagres e maravilhas, dono do ouro, dono da prata. Então, por que isso a gente acredita, a gente acredita, tem fé, certeza de que Deus é grande, é Deus dos impossíveis. Então, por que nós achamos que Ele vai dar coisa pequena, projetos pequenos para nós? É claro que o que Ele vai determinar para a tua vida, é claro que o que Ele traçou para a tua vida é coisa grande. É claro que o projeto que Ele desenhou para a tua vida é coisa grande, porque Ele é Deus de coisas grandes. E aí quando chega nessa hora, aí eu não sou capaz. É muito grande para mim isso aí. É um projeto grandioso, que vai além do meu conhecimento, além do meu recurso, além da minha capacidade. Mas Deus não é Deus das coisas grandes? Mas Ele não é Deus dos milagres, dos impossíveis? Então o que Ele tem para mim e para a tua vida são coisas grandes, coisas impossíveis. Aleluia. Os irmãos de Davi o enxergavam apenas como um pastor cuidador de ovelhas. Mas Deus olhava para ele e o via como um rei segundo o seu coração. Talvez alguém olhe para você e te veja com os limites que eu já falei aqui. Mas Deus está olhando para mim, está olhando para você e está vendo a gente lá na frente. Cumprindo aquilo que Ele já desenhou e projetou para nossas vidas. E Ele está dizendo aqui para Jeremias, as nações te dei por profeta. Nações aqui nós podemos entender como também, né, além de países, podemos entender como pessoas, como grupos. Porque muitas vezes nós estamos inseridos em ambientes onde talvez você só vai ganhar uma pessoa para Jesus. Mas aquela uma pessoa vai ganhar nações. Eu fico pensando em quem ganhou o Billy Graham para Jesus. Eu fico pensando em quem ganhou, né, Daniel Berg, Gunnar Wingre para Jesus. Será que o galardão destes homens destes homens nos holofotes, será que o galardão deles é maior do que aquele que ganhou eles para Jesus ou apresentou o caminho de Jesus para eles? Porque muitas vezes nós queremos ser aquele que está no holofote, mas Jesus também chama aqueles que estão nos bastidores. Muitos são os que estão nos bastidores, fazendo a diferença no reino de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é que existem pessoas que nunca vai ganhar alguém para Jesus de forma direta. Como assim, pastor? Vai pregar para aquela pessoa, vai evangelizar aquela pessoa, vai interceder por aquela pessoa. Existem pessoas que se converteram, vão partir dessa, vão para o céu, vão para a glória, mas nunca vão ganhar uma pessoa para Jesus de forma direta.
Mas muitas dessas pessoas vão ganhar dezenas, centenas e até milhares de pessoas, sabe como? Empreendendo. Sabia disso? Empreendendo, através da sua empresa, através do seu negócio, seja autônomo, seja profissional liberal. Então, por isso que por isso que a gente já tem esse costume, né, de que missões a gente faz de 3 formas. Quais são as 3 formas? Com os joelhos, né, dos que oram, com os pés dos que vão e com as mãos dos que contribuem. Talvez você nunca vai ganhar uma pessoa para Jesus de forma direta, mas você pode ganhar uma nação para Jesus através da tua empresa. Talvez você pode ganhar uma nação para Jesus através do teu recurso financeiro, seja você CLT. Quando nós nos desprendemos e abrimos o nosso coração para sermos doadores, para sermos aquele que vai lançar a semente na obra de Deus, nós podemos ganhar nações. Foi falado aqui das tribos, pessoas que você nunca vai ver na vida, eu nunca vou ver na vida, mas estão lá sendo abençoadas por causa da nossa semente. Então, é isso que nós precisamos entender. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Talvez Deus quer te usar na pregação. Deus quer te usar na intercessão. Deus quer te usar aqui no louvor, adorando. Mas existem pessoas que Deus quer usar empreendendo. Existem pessoas que Deus quer abençoar de tal maneira. Para quê? Porque através do negócio, da empresa, os recursos possam ser aplicados no reino de Deus. Você está preparado para isso? Você está preparado para lançar os seus recursos, seja CLT, seja você funcionário público, ou seja você como empreendedor, você está preparado para receber aquilo que Deus tem preparado para você? Para você lançar na obra do Senhor, para você lançar como semente? É isso que nós precisamos entender. Para o que o Senhor me chamou? Foi para pregar? Foi para louvar? Foi para interceder? Ou foi para empreender? É claro que tem pessoas que podem ser chamadas para todas as coisas. Para 2, 3 ao mesmo tempo. Aí é com Deus, são talentos, dons e talentos. Mas nós precisamos entender. Porque talvez tem pessoas aqui que estão passando por situações de desemprego. E a porta não se abre. De jeito nenhum. Já tentou. Mas lá no seu coração está o desejo de empreender. Você já parou para entender, para perguntar a Deus, por que as portas não se abriram? As portas de emprego não se abriram? Talvez é porque Ele quer te tornar um empreendedor. Para que através dos recursos da tua empresa você possa investir no reino de Deus. Nós precisamos entender. Uma outra coisa que nós precisamos olhar aqui para José. José, os seus irmãos também o viam como um sonhador, mas Deus o viu como um governador que iria salvar uma geração. Você está preparado para ver como Deus te vê? Porque a gente gosta de ver como o outro nos vê. Mas hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos, para que nós possamos sair daqui e enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Aleluia. E quando nós avançamos aqui no texto, o versículos mais adiante, nós vamos ver a resposta de Jeremias. Deus está dizendo para ele, olha, eu te conheci, eu te separei e eu te dei uma missão. E Deus, Ele fala conosco todos os dias. Todos os dias Ele fala, Ele libera a sua promessa sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós olhamos para as palavras do Senhor e dizemos, Senhor, mas eu não sou capaz. A gente responde ao chamado de Deus com os nossos sentimentos humanos. Jeremias vai responder ao Senhor dizendo, Senhor, eu não sei falar. O Senhor está dizendo aqui, olha, eu te conheço. Olha, eu te dei um destino. Eu te dei um propósito, te dei uma missão. E Jeremias está dizendo assim, Senhor, eu não sei falar. Ele está preocupado.
Jesus está dizendo que vai fazer na tua vida e você está preocupado. Você está até pensando em como Ele vai fazer, em como Ele vai agir. Mas Jesus está liberando a palavra e dizendo assim: eu vou fazer. Eu já tenho um plano perfeito para a sua vida. Eu já desenhei um plano para a tua vida. Mas muitas vezes nós agimos como Jeremias e dizemos: Senhor, eu não sei falar. Nós olhamos para a nossa incapacidade. Moisés olhou para a sua incapacidade. A Bíblia diz que ele era pesado de língua, ou seja, ele não era eloquente. Ele se atrapalhava na hora de falar, enrolava, embolava as palavras. Porque ele viveu dentro do palácio durante um bom tempo e ele via aqueles príncipes, aqueles homens eloquentes falando tão bem, que agora na sarça, quando Deus o chama, ele lembra daquela cena, quem sabe, conjecturando, e ele olha para a sua incapacidade: mas Senhor, mas eu não sei falar bem. Imagina eu diante do faraó, eu vou começar a falar tudo errado, vai dar tremedeira, o microfone vai cair no chão, eu vou ficar travado. Não é assim que acontece? Quando recebe o convite para ter uma oportunidade, a gente entra em desespero, em pânico. Por quê? Porque olhamos para a nossa incapacidade. Mas Deus está dizendo assim: eu te conheço. Eu te conheço, e eu já defini um propósito, eu já defini uma missão para você, e nessa missão está incluso isso. Está incluso essa oportunidade de me adorar, de me servir, de pregar, de interceder. Isso faz parte da missão. Isso faz parte da missão. A missão não é só um dia, não é só uma oportunidade, é uma missão grande, onde envolve muitas etapas. E hoje eu e você estamos aqui vivendo mais um dia, mais uma etapa dessa missão que Deus tem para cada um de nós. Gideão também vai olhar para a sua incapacidade. Quando o Senhor o chama, ele é um homem valente. Deus o chama de valente, mas ele não é capaz de enxergar que ele era valente. Ele vai se rebaixar. Senhor, a minha tribo já é uma das pequenas. Não bastasse isso, a minha família ainda é a menor da tribo. E para não parar por aí, eu ainda sou o menor da minha casa. Foi só se diminuindo. E quantas vezes nós também não nos diminuímos? E sabe por que a gente se diminui? Porque queremos nos comparar com o outro. Porque a gente queremos nos comparar com outros. Só que o outro, numa escada de 50 degraus, o outro já está lá no degrau 40. E você está no primeiro. Ele já trilhou uma jornada, ele já trilhou uma caminhada, ele já trilhou uma história com Deus. E você ainda está em outro momento. Mas a comparação é um mal que nos faz diminuir, a ponto de não estar pronto para viver o chamado de Deus. Uma outra coisa que Jeremias, e a gente encerra aqui, ele vai dizer: não sei falar, porque sou uma criança. Alguns teólogos dizem que Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha aqui por volta de 17 a 24 anos de idade, mais ou menos. Era uma criança? Era um jovem. Mas ele se considerava uma criança diante da grandiosidade do que Deus tinha, da responsabilidade que Deus tinha para ele. E quando ele diz, porque eu sou uma criança, ele está dizendo assim: eu sou muito imaturo, eu sou muito inexperiente, eu não tenho experiência para viver isso, Deus. Eu não tenho experiência para viver esse chamado, eu não tenho experiência para viver essa missão, porque isso é algo grande, algo grandioso. E eu não tenho experiência. Mas o Senhor não está preocupado com a tua experiência. Ele está preocupado se você vai dizer: eis-me aqui.
porque Ele já disse: eu te conheci. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento.